Vamos ler a Bíblia. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1 eu vou ler. Aconteceu que ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Nós lemos até o versículo 11. Oi, pessoal. As 2 semanas passadas eu fui para os Estados Unidos, República Dominicana e para a Colômbia. E pela graça de Deus, nós realizamos muito bem o acampamento mundial. Em La Paz. Não, desculpa. Em La Paz não, na Colômbia. Tem uma emissora de televisão, ENAS, e a gente já está com ela já faz bastante tempo. Assim que eu cheguei lá, eles escutaram que eu ia ir para a Colômbia e eles vieram ao meu encontro. E o cameraman veio lá para o hotel com o repórter para eu fazer uma entrevista e ele estava preparando flash e eu junto. Eu conversei com uma mulher daquele canal de televisão e eles começaram a abrir bastante o coração. A gente falou sobre o Deus que está trabalhando na nossa vida. E aquele canal nos convidou e no dia seguinte de manhã, às 9 horas da manhã, o Coral Graças cantou e eu também fui entrevistado. E eu fiz uma comunhão sobre o Evangelho com aquela repórter. Faz muito tempo que ela estava frequentando a igreja e ela tinha preocupação quanto ao pecado. Mas no final, o que ela me falou? Pastor, o senhor não comete pecado? Eu creio que Jesus lavou meu pecado, mas todos os dias eu cometo pecado e eu não sei como resolver esse pecado. Então eu tinha que continuar conversando com ela, mas como 11 horas era a hora de eu pregar no acampamento mundial, eu tive que voltar. Aí eu falei para ela: hoje à noite a gente vai ter o cantata de Natal. Se você vier um pouco antes, eu gostaria de conversar contigo. E naquela noite, naquela tarde, 5:30 da tarde, ela veio com 2 funcionários. E com toda a sinceridade, a gente falou sobre o canal de televisão e depois eu comecei a pregar o evangelho para ela. Eu preguei o evangelho para ela. Qual é o momento mais feliz da minha vida? Quando eu prego a palavra. Pregando a palavra. Se eu pensar em ter que pegar o avião, se eu pensar nessas coisas, eu não posso pregar a palavra, né? Mas quando eu penso na palavra, somente meu coração começa a fluir só para o sentido da palavra. O coração que eu tinha e o meu coração que está conectado à palavra de Deus é completamente diferente. Eu gosto de ficar aqui no púlpito porque quando eu subo aqui no púlpito,
Eu me esqueço das mil coisas que estão na minha cabeça, 10.000 coisas, e só fico pensando na palavra. E Jesus Cristo no meu coração, e assim eu posso viver na minha vida. Quando eu converso com um irmão, eu falo sobre Jesus. Quando eu falo com uma irmã, eu falo sobre Jesus. Quando eu entro no avião, eu posso falar sobre o coração de Jesus Cristo. Mas pelo contrário, tem vezes que meu coração se afasta de Jesus Cristo. E se meu coração se afasta de Jesus Cristo, o incrível é que, de repente, porque Jesus Cristo está no meu coração, mas como eu me afasto dele, a preocupação, o medo, a angústia, essas coisas. Eu fico pensando no meu coração, não posso me preocupar, eu não tenho que me preocupar, mas eu não consigo vencer disso. Quando Jesus preenche todo o meu coração, nada disso se torna problema. Lá em Bogotá, na Colômbia, é 2.000 metros e 100 de altura. Então, Toluca, México, também tem a mesma altura. E eu escutei que é muito difícil de respirar o oxigênio lá em Bogotá. E essa vez, eu peguei o avião em República Dominicana, eu fui para Panamá, e de Panamá eu fui para Colômbia, né? Eu fui para Bogotá, na Colômbia. O avião de Panamá não era bom, então faltou oxigênio. Então, o avião, ele decolou, e eu fiquei assim com dor de cabeça, minha barriga começou a doer. E aí, uma pessoa acabou desmaiando. Aí a aeromoça não sabia o que fazer, trouxeram oxigênio. Aí a aeromoça falou: não é só para ele que tem que dar o oxigênio, mas tem que aumentar o nível de oxigênio dentro do avião. Aí falou: não dá para aumentar esse nível, falta oxigênio mesmo aqui. E aquele irmão, ele foi internado no hospital e não deixaram ele entrar no avião. E ele foi internado no hospital e depois, curado, ele voltou. E aí a gente pegou o avião de Panamá para a Colômbia. Então a gente estava com dor de cabeça, estava com dor de barriga, mas aí a gente desceu na Colômbia. Mas a gente estava ruim no avião, mas passando um dia. Ano retrasado, em 2011, quando a gente fez um acampamento mundial em Toluca, tinha até uma máquina de oxigênio no meu quarto. Esse ano eu corri, pulei e falaram que era muito mais difícil aguentar lá em Bogotá, em Toluca. Então eu me encontrei com esse tipo de problema. E dentro do meu coração, o meu corpo não estava bem. Essa vez vai ser difícil, eu pensei. Mas alguém está orando. Quando eu pensei nisso, eu queria propositalmente correr, pular. De manhã eu acordava, de manhã tinha culto com os pastores, e depois de manhã eu pregava, e depois à tarde eu fazia reunião com os outros pastores, e à noite tinha que pregar a palavra, fazer comunhão. E assim o tempo estava passando. 2.600 metros de altura. As pessoas de Bogotá falaram: a gente está 2.000 metros e 600, 2.600 metros mais próximos de Deus do que outras pessoas, né? Então, esse coração de pregar o evangelho, o coração de Deus, é um coração muito melhor, muito mais feliz do que quando eu ganho qualquer outra coisa desse mundo. É muito feliz. Então a gente pegou um avião, voou várias horas, trocou o fuso horário, a comida é diferente. Se a gente vê pelo lado carnal, tem motivos de reclamação.
Mas se meu coração se aproximar de Jesus Cristo, meu coração pode ficar muito feliz. Se por acaso no seu quarto hoje à noite estiver bem frio, aí se você se aproximar de um aquecedor, você fica quente de novo, dessa mesma forma. Seu coração está seco, seu coração tem coisas carnais, tem pensamentos de Satanás. As pessoas que estão tremendo e temendo no meio dessas coisas, se encontrar com o coração de Jesus Cristo no coração, se encontrar com o coração de Jesus Cristo dentro da Bíblia, se o coração de Jesus entrar nos seus corações, sabe o que é surpreendente? É que essa palavra expulsa todo o medo do seu coração, a tristeza que há no seu coração, o sofrimento, o problema, ele expulsa. E ele dá aquele coração que somente pode vir do Senhor, a felicidade que somente pode vir do Senhor. Isso é muito maior. A vida que passou, houve muitos problemas, pessoas que ficaram contra mim. Não é que não houve esses problemas. Mas, quando eu senti aquele quente amor de Deus, o caloroso amor de Deus, eu fiquei muito agradecido. Essa vez, no acampamento dos Estados Unidos, no acampamento da República Dominicana, e no acampamento mundial lá da Colômbia, eu fiquei muito agradecido. No acampamento dos Estados Unidos, tem uma atleta que ganhou uma medalha de ouro nas Olimpíadas de 88, que foi aqui em Seul, né? E ela começou, e eu escutei ela palestrando sobre a luta que ela teve para ganhar aquela medalha. E agora ela se tornou atriz de um filme. E ela estava gravando aquela parte de que ela luta. E ela gravou aquela parte que ela foi atropelada, essas partes. Então, a barriga do homem e da mulher é diferente. Então, o homem, se ele escorrega pela rua, então não tem problema. Mas a roupa que as mulheres usam, porque as roupas são finas. Então, as mulheres não podem colocar esponja, né, na roupa. Por quê? Porque dá pra ver, ela é dublê, né? Então, ela estava contando um pouco sobre isso. E naquela noite, ela participou da conferência. Eu preguei a palavra naquela noite. E ela pensou, escutando a palavra, ela pensou. Ela escutou como? Esse pastor está dizendo que eu não recebi a salvação, né? E ela chorou a noite inteira pensando, eu recebi a salvação, mas por que ele falou que eu não recebi a salvação? Eu nasci de novo, por quê? Aí ela veio correndo na manhã seguinte. Ela queria se encontrar comigo, mas como era hora do almoço, aí eu convidei ela para almoçar comigo e eu preguei o evangelho para ela. Eu não consigo me esquecer do coração dela. Como eu vivi até agora, como eu não conhecia esse evangelho, e agora recebi a salvação, fiquei feliz, agradecido. E ela vinha toda hora. Ela ficou tão agradecida. E teve muitas pessoas nesse acampamento que eu preguei individualmente o evangelho. Então não sou eu quem estou fazendo isso, mas é Jesus Cristo que está dentro de mim. Jesus Cristo me conduzindo. Se meu coração fica cheio de Jesus Cristo, eu fico muito agradecido. Em Lucas capítulo 5, fala sobre o Pedro que estava no mar da Galileia pescando muitos peixes. Ele era um pescador. Mas naquela noite, Pedro não conseguiu pegar nenhum peixe. Ele não conseguiu pegar nenhum peixe, então ele pensou o quê? Eu tenho que comprar uma saia para minha esposa. Eu tenho que comprar um sapato para minha esposa por causa dessa pesca. Eu tenho que comprar arroz. O Pedro
Ele queria pescar, ele estava cheio dessa preocupação. E como ele não pegou nenhum peixe, ele queria lavar a rede. E estava ali lavando a rede, pensando que esse era o fim dele, naquele dia. Mas, de repente, alguém começou a entrar naquele barco. Quem foi que entrou no barco? Vocês sabem que foi Jesus Cristo? Sim, Jesus Cristo subiu naquele barco. E Jesus Cristo falou. Ele falou, vai para longe um pouco da beira do rio, né? E aí o Pedro saiu da beira do rio, do lago. E Jesus começou a pregar do barco para aquelas pessoas que estavam ao redor do lago, na margem. Pedro não queria que Jesus subisse, né? Mas ele não pôde impedi-lo. Ele somente estava sentado na parte de trás do barco quando Jesus estava pregando. Ele estava com o remo na mão. E quando se distanciou da margem, quando chegava perto da margem, ele se afastava. E ele continuamente estava escutando a pregação de Jesus Cristo. Quando Pedro escutou a pregação de Jesus Cristo, não está escrito na Bíblia o que Jesus pregou. Mas o surpreendente é que a palavra de Jesus entrou e estava criando um novo coração dentro de Pedro que não existia antes. Quando eu vejo isso, eu fico surpreso. Eu fico maravilhado. A esposa do presidente, depois que a primeira-dama recebeu a salvação, até antes disso, ela era uma primeira-dama, mas depois que ela recebeu a salvação, ela já não é mais primeira-dama. Parece uma missionária da nossa igreja. O coração fica diferente. Os ministros escutam o evangelho e eles são transformados. O presidente escutando o evangelho, recebendo a salvação, é tão diferente dos outros que não receberam. Superficialmente antigamente era ministro, era presidente. Mas se eles receberem a salvação, eles ficam felizes. Ficam felizes. Pessoal, não é porque a gente não tem dificuldade que a gente tá difícil. Não é porque a gente tá numa situação confortável que a gente tem conforto no coração também. Mas se a gente vem com dificuldade, Jesus entrar no meu coração, tantas coisas que surgem no meu coração diariamente. A gente come tantas comidas e o estômago manda embora aquilo que não presta dessa mesma forma. Jesus Cristo, se Ele viver dentro de nós, tantos medos, preocupações, angústias, sofrimentos, todas essas coisas Ele expulsa. Mas a paz que não existe dentro de nós, a esperança, a felicidade, tudo isso Ele nos dá, força. Quando eu penso nisso, eu fico muito agradecido diante de Deus. Pessoal, eu também. Tem pessoas que ficam contra mim e colocam na internet, os irmãos começam a me enxergar com olhos diferentes. É tudo mentira que as pessoas ficam me falando da internet. Então eu sei que é mentira e o meu coração fica difícil com isso. Mas quando eu vejo só isso, eu fico triste. Mas quando eu olho para o Senhor, então vocês no domingo escutam a palavra, abrem o coração e escutam. Se vocês abrirem o coração para o servo, essa palavra de Deus entrando nos seus corações, o pensamento humano, cobiça, Ele expulsa tudo isso e Ele preenche meu coração com o coração de Jesus Cristo que não existe dentro de mim, a esperança que há nele, a felicidade que não há em mim, Ele preenche com a dele. Pedro, ele foi pescar no mar da Galileia.
Não era muito distante de onde ele estava com aquelas pessoas que estavam na beira do mar da Galileia. As pessoas que estavam escutando a palavra. Eu não sei se as pessoas elas estavam continuando a pescar do outro barco, porque não podiam ficar sem pescar. Mas o Pedro que estava escutando a palavra de Jesus ali do barco, a noite inteira, ele lançou as redes na noite anterior. Ele não conseguiu pegar nenhum peixe. Ele não conseguiu pescar nenhum peixe. E ele estava naquela situação de uma pessoa que estava lavando as redes vazias. Eu vejo muitas vezes esse tipo de situação. Tem pessoas que estão reunidas à beira do mar para escutar a palavra e tem pessoas que estão lançando as suas redes. Vocês escutem a palavra, eu não, eu tenho que trabalhar, pegar peixe. Mas a pessoa que escuta a palavra, ela fica cheia de Espírito Santo, mas o barco de Pedro, que estava pescando, estava vazio. Então, pegar o peixe e escutar a palavra é diferente de você pegar peixe sem escutar a palavra. Dessa mesma forma, se eu escutar a palavra de Jesus e a palavra de Jesus conduzir a minha vida e eu simplesmente viver a minha vida sem ter condução de Jesus, não tem nem comparação esses dois tipos de vida. Quando a gente faz o trabalho de Deus, realmente ele nos dá dificuldade, né? Davi, a primeira dificuldade que ele teve foi brigar contra aquele grande Golias. Mas no começo, como o coração dele estava cheio de Deus, o Davi tinha que ficar com medo de Golias, tinha que tremer diante de Golias. Mas o Davi não temia em nada a Golias. Por quê? Eu estou com Deus. Quem é que vai lutar contra Golias? Não sou eu, é Deus quem vai lutar. Eu não vou conseguir vencer a Golias? Todas as pessoas podem ter medo, mas Davi não teve. Você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você pelo nome do Senhor Deus. E Ele vai te entregar nas minhas mãos hoje. E eu vou oferecer a tua carne para os passarinhos hoje. E a salvação está nas mãos de Deus. Ele tinha uma fé exata. Porque o coração de Davi estava com Deus. A briga de Davi com Golias não era entre Davi e Golias, era Deus contra Golias. Então, ou senão ele estaria tremendo. Vivendo as suas vidas. Tem vezes que vocês têm grandes problemas como Golias. Mas tem aqueles problemas que estão te deixando tonto, estão te angustiando. Mas se Deus estiver vivo dentro de vocês, Deus não vai conseguir curar uma doença. Ele não vai conseguir curar, não vai resolver esse problema. Ele não vai conceder esse tipo de graça. Ele não vai me ajudar nisso. No meu coração, eu pensei, é tão gratificante diante de Deus. Os problemas que acontecem na nossa vida, dentro de nós, não é nada que não aconteça sem a permissão de Deus. Se eu quiser pensar em cada problema, eu fico com dor de cabeça. Assim como Davi falou, Senhor, como há tantos perseguidores meus. Falam tantas besteiras. Mesmo as pessoas sabendo que era mentira. Mas as pessoas acreditam nisso. Há muitas pessoas que me xingam na internet sem saber de nada. Porque as pessoas não sabem que estão sendo utilizadas por Satanás. Então eu não consigo dormir à noite e fico preocupado.
Mas quando eu me ajoelho diante de Deus e olho para a palavra de Deus, a palavra de Deus me faz vencer todas essas coisas. Por isso, vocês escutarem a palavra no domingo. Não é só escutar a palavra, mas vocês também têm que ter um momento de ler a Bíblia em casa. Antigamente, os irmãos que receberam salvação, eles liam tanto a Bíblia, mas agora só escutar a palavra é o fim para eles. Então, eles não conseguem receber a graça, não conseguem experimentar a graça de escutar, de aceitar a palavra, lendo. Tem vezes que a sua vida é como de Pedro, que não consegue nenhum peixe. Que vocês acabam perdendo todo o dinheiro no trabalho, tem que comprar roupa, tem que arrumar o carro, tem que comer, o que eu faço? Eu não consegui pegar nenhum peixe. Se vocês viverem a sua vida, todos são assim, tanto os ricos quanto os pobres. Mas se você tiver Deus dentro da sua vida, dentro do seu coração, quem é que faz digestão? É o estômago, não é? Aí quem é que pega a vaca? É o estômago, porque faz digestão. Quem é que pega o porco? É o estômago. Uma vez veio um ministro para nossa casa, o da Uganda. O ministro da Uganda, ele falou que a melhor coisa da Coreia é a carne de porco, é a barriga de porco. Ele falou que o presidente da Coreia preparou comida para ele, mas ele não gostou de nada. Não combinou com o paladar dele. Ele deixa a panceta de porco ficar bem crocante. Ele sabe falar uma coisa em coreano, samgyeopsal, panceta crocante. Ele ia vir para minha casa e aí eu falei para minha esposa fazer a barriga de porco bem crocante. Sabe o que eu falo para minha esposa antes dela fazer essa barriga de porco? Aí eu falei, hoje, por mais que você cozinhe bem, joga fora tudo isso. Mas você frita essa barriga de porco até eu mandar, entendeu? Aí a minha esposa falou, não dá pra comer assim? Aí eu falei, não, joga fora teu conceito e faz até como eu falar. Ah, mas não, mas vai queimar. Não, frita mais. Então tava ficando amarelinha a barriga de porco, daí começou a ficar queimado. Não tava bem queimado. Mas quando tava pegando uma camada queimada, então é aí que combina com o paladar do ministro. Ele aprendeu a falar coreano. Samgyeopsal pasak. Ele falou que o sonho dele era ir para Uganda e abrir um restaurante de barriga de porco. Todas as pessoas têm um paladar diferente. E problemas diferentes. Cada um tem o seu problema, mas no final, o resultado... Enquanto Deus está vivo, Satanás sempre vai te dar preocupação, dificuldade, vai fazer seu coração ficar arrogante, quando você está com o coração arrogante, você julga outras pessoas. Ontem eu conversei com uma pessoa pelo telefone. Irmão, não fala de qualquer jeito do servo de Deus. Você não pode julgar o servo de Deus. É porque as pessoas não sabem. Mas leiam a Bíblia uma vez. Vocês simplesmente parecem que estão julgando o servo de Deus, mas na verdade, se você julgar o servo de Deus, a palavra de Deus entra morta dentro de vocês. Então vocês não conseguem mais ter vida espiritual. A vida espiritual começa pela palavra de Deus, amém? O poder de Deus está dentro da palavra. Então, o que é o servo de Deus? Ele abre a Bíblia
E dentro da Bíblia, ele tira o coração de Deus e esse coração de Deus ele coloca dentro de vocês, amém? Então, enquanto vocês tiverem a palavra de Deus, mesmo que surja doença, problema, dificuldade, Deus vai expulsar esse medo, essa doença, esse problema dentro de vocês. Mas se vocês desprezarem a palavra de Deus, desprezarem o culto, desprezarem a Bíblia, quando vocês desprezarem isso, se dentro de vocês tem Deus, mas se vocês tiverem mais do que Deus, o pensamento humano é arrastado pela cobiça, pecado, pelo medo. Por mais que você tenha dinheiro, você fica infeliz. Amém? Amém? Mas se o seu coração ficar preenchido da palavra de Deus, porque dentro de vocês tem a palavra de Deus, qualquer problema que surja já não é mais meu problema, mas se torna problema de Deus, vocês vão poder louvar e agradecer a Deus, vocês vão poder glorificar a Deus. Entenderam? Por isso a gente vai poder ter um coração de amar a Deus. A gente não vai achar um desperdício orar diante de Deus, usar o tempo por Deus. Eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que usar o telefone, eu tenho que lavar a roupa, mas eu posso largar tudo isso. Eu quero passar hoje o dia inteiro perto da palavra de Deus. Hoje todo mundo vai ficar com a família, mas eu quero passar essa noite orando diante de Deus. O Pedro que estava no mar da Galileia, no barco junto com Jesus, eu também quero ser esse Pedro escutando a palavra de Jesus. Eu também quero escutar essa mesma pregação que Pedro escutou, que vai transformar o meu coração, a minha vida. Essa palavra é mais preciosa que tudo na minha vida, mas as pessoas estão se esquecendo disso. Quando receberam a salvação, ficaram tão felizes. Mas por causa de algumas coisas que eu fiz bem, Satanás, ele me estabelece, faz eu ficar contra o servo, começa a julgar a igreja, é assim, assim, assado. Então essa pessoa, escutando a pregação, ela escuta a pregação, mas essa pregação não entra no coração e trabalha. Então joga fora toda a palavra, a fé em Deus, a fé no servo. Então, se você tiver fé no servo, tiver fé na palavra de Deus, essa palavra pode trabalhar dentro do seu coração. Quando você parte da igreja, você pensa, eu vou trabalhar pela igreja mesmo partindo. Mas pelo contrário, depois de uma semana, essa pessoa está contra a igreja, falando mal da igreja, sem ela saber. Elas ficam fazendo coisas que Jesus jamais faria, ficam mentindo. Porque Satanás segurou o coração dessa pessoa. Satanás não segurou para fazer o bem, com certeza para destruir. Porque não é algo espiritual, Satanás sempre faz essa pessoa fluir para esse lado. Naquele dia, Jesus se encontrou com Pedro. Pedro não queria escutar a palavra de Jesus, mas Jesus entrou no barco de Pedro. E enquanto ele estava ali no barco pregando a palavra, o Pedro estava no barco também com um remo. E ele também escutou a palavra de Jesus. E enquanto ele escuta a palavra de Jesus, dentro de Pedro começou a surgir um novo coração que ele não tinha antes. Jesus falou, faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Jesus falou para Pedro. Pedro falou para Jesus. O que ele falou? Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Até pouco tempo atrás, Pedro, pela sua sabedoria, pelo seu método, pelo seu jeito, ele lançou as redes. Mas agora o Pedro, não pelo seu método, mas pela palavra de Jesus, ele se tornou nesse tipo de pessoa que dependia da palavra de Jesus. Mais do que o pensamento dele, a palavra de Jesus tinha mais poder. Pessoal, eu quero lhes perguntar. Pessoal, o seu pensamento tem mais força ou a palavra de Deus tem mais força? É verdade isso no seu coração?
Muitas pessoas, mais do que do que a palavra de Deus é mais importante, a sua opinião, o seu pensamento. E há muitas pessoas que partem de Deus pela sua opinião. Há muitas pessoas. Enquanto Jesus estava conversando com Pedro, até pouco tempo atrás, Pedro, ele lançou as redes pelo pensamento dele. Mas ele agora lançou as redes pela palavra de Jesus. Uma irmã da nossa igreja, ela testemunhou. Ela tem um restaurante no hospital. Quando vem um boi pro restaurante dela, vem inteiro. E os funcionários, eles ficam cortando aquele bife, aquelas carnes e colocam em saquinhos e ela leva para casa e come algumas partes. Todos os funcionários fazem isso, levam carne escondido para casa, mas essa irmã não consegue. Por quê? Porque o Espírito Santo não permite que ela roube essas carnes. Tinha uma irmã que trabalhava no ônibus. Antigamente ela era cobradora de ônibus. Então ela dava dinheiro para o motorista, comprava cigarro para o motorista, porque ela pegava o dinheiro, uma parte da tarifa, né? Mas um dia essa irmã recebeu a salvação. Mas escutando a palavra de Deus, a palavra não permitia que ela continuasse fazendo isso. O motorista de ônibus começou a odiar ela. Se ele dirigisse com outras cobradoras, então elas compravam comida para ele, comprava cigarro, dava um pouco mais de dinheiro. Mas por que ela não fazia nada disso? Ela tinha dificuldade. Ia ser mais fácil para ela se ela vivesse conforme a forma do mundo. Mas o Espírito Santo de Deus não permitia que ela vivesse dessa forma. Vocês receberam a salvação, mas vocês continuam sendo donos de vocês. Vocês utilizam seus métodos. Vocês não vivem pelo método de Jesus. Há muitas pessoas assim. Pedro, assim como Pedro, ele tentou pescar pelo método dele e ele fracassou. Deus nos conduz dessa forma. Eu também. Se eu me unisse às outras igrejas, eu não ia ser perseguido, eu não ia ter problema nenhum. Mas enquanto eu prego esse evangelho, eu não tenho como viver dessa forma. Para a gente poder pregar esse verdadeiro evangelho, a gente tem que ser perseguido, as pessoas têm que nos perseguir. Por quê? Porque não são as pessoas que estão fazendo isso, é Satanás que está fazendo. Então surgiu um novo coração em Pedro que antes não havia, escutando a palavra de Jesus. Eu tenho que seguir a palavra desse homem. Eu tenho que obedecer a palavra dele. Então, pela primeira vez na vida de Pedro, ele falou o quê? Mestre, a noite inteira eu tentei pescar. Pelo meu método eu não peguei nada. Agora, pela sua palavra, eu vou lançar as redes. Então, pela primeira vez, ele dependeu da palavra. Tem um caminho que a gente pode pregar sem ser perseguido, sem ter dificuldade, mas é um caminho que a gente tem que partir da palavra de Deus. Porque está escrito que as pessoas vão ser injuriadas por causa do nome de Jesus. Se você seguir o caminho de Jesus, não sei se as pessoas vão te odiar, não sei se as pessoas vão te perseguir, não sei se as pessoas vão ficar contra você, mas na sua vida, Deus vai poder trabalhar fortemente na sua vida. Não quando você combinar com o mundo. Veio esse coração para Pedro. Até agora, um coração que ele nunca teve. Sim, a palavra dele é diferente. A palavra dele está derretendo o meu coração. Eu quero viver como ele está falando. Eu tenho que escutar o que ele está falando. Eu vou lançar as minhas redes ao largo, tá? Eu vou obedecer essa palavra uma vez. Esse coração foi feito quando a palavra de Jesus entrou no coração de Pedro.
Se vocês escutarem a palavra do Deus vivo no seu coração, se vocês entrarem nessa palavra, vai surgir um novo coração que vocês não tinham. Ah, eu era insensato, eu sou tolo, então eu tenho que escutar a palavra. Vai surgir esse tipo de coração. Mas pelo contrário, se seu coração ficar arrogante, se Satanás te deixar numa pessoa arrogante, eu quero viver conforme o meu pensamento, eu não quero ter dificuldade por causa da palavra. Então eu quero viver de uma forma confortável, fluindo pelo mundo, mesmo recebendo a salvação. Enquanto você fluir pelo mundo, Deus não pode trabalhar. Então é difícil seus familiares receberem salvação, porque você vai ficando com o coração difícil, seus filhos começam a ir para o mundo, você começa a ter uma vida maldosa. Tenho os meus primos que receberam a salvação lá no Japão, meus primos, meu pai, antes de morrer, recebeu a salvação. Quando eu penso nisso, eu fico tão agradecido. Por quê? Porque não fui eu quem trabalhei. Eu li a palavra, enquanto eu li a palavra, reli, a palavra me deu um novo coração que o mundo não podia me dar. Pessoal, o que eu estou falando hoje de manhã não é o que o pastor ou o Supark que está falando, mas é que essa palavra de Deus entrando no seu coração e tomar lugar, essa palavra tem que te conduzir. Então a cobiça, a tentação do mundo, eu tenho que me dar bem nesse mundo, porque são essas coisas tolas e vãs que estão arrastando a sua vida, o poder de Deus não pode aparecer na sua vida. Vocês estão entendendo? Amém? Naquele dia, pela primeira vez, Pedro escutou a palavra de Jesus, aceitou a palavra de Jesus. Antes ele ia sair para pescar peixe, mas agora ele pegou um monte de peixe. Até então ele tinha tentado pescar a noite inteira. Mas agora ele experimentou uma graça muito maior do que o peixe na vida dele. Nesse mundo, dinheiro, honra, poder, tudo isso é precioso nesse mundo. Mas comparado a Jesus, não é. A graça, a misericórdia, tudo isso é muito maior. Em 1986, foi a primeira vez que a gente fez uma grande conferência, não dentro da nossa igreja, né, num ginásio. Era um ginásio, metade do tamanho da nossa igreja, mas era um bom ginásio. Então, um pastor, ele queria muito que eu fizesse conferência lá naquele lugar, e eu acabei fazendo. Pela primeira vez, a NBC, um canal de televisão, fez uma propaganda pra gente. Os irmãos vendo sair a propaganda na NBC, nossa, os irmãos choraram. Naquele dia, 1.100 lugares foram preenchidos. Foi a pregação do livro do Segredo do Perdão dos Pecados e Como Nascer de Novo. Naquele dia, quando eu falei para levantarem a mão que queria receber a salvação, todos os irmãos, todas as pessoas levantaram a mão. O meu coração ficou tremendo. Aí eu falei, todo mundo senta. Vocês não entenderam. Somente quem receber o perdão do pecado que levanta a mão. Todo mundo levantou a mão. Cada pessoa teve que pregar para 30, 40 pessoas. Durante a conferência, a gente abriu a igreja, 2 igrejas. A gente fundou 2 novas igrejas, porque muitas pessoas foram conectadas. Então, quando eu preguei na Colônia dos Leprosos, só por causa do Evangelho, eu vi quão feliz meu coração ficou por causa de Deus. A honra, o poder, posição, dinheiro do mundo. Não tem nem comparação com essas coisas de Deus. Aquilo que Deus nos dá é tão gracioso.
Um dia Pedro, ele largou seus peixes, sua rede, todas as coisas que eram preciosas para ele. O coração de confiar em si mesmo. Ele viu que esse coração ficava contra Jesus. E ele falou, eu nunca vou abandonar Jesus. Por que eu vou abandonar o Senhor? Esse Pedro, tão simples, a gente pode ver que ele foi transformando naquela pessoa arrogante que confiou em si mesmo. Depois, amados irmãos, que vocês não tenham esse coração. Tem pessoas que, recebendo a salvação, vivem simplesmente pelo Evangelho, mas Satanás confundindo e colocando outro coração dentro dessa pessoa, Satanás preenchendo o coração dessa pessoa, essa pessoa que vivia a vida eterna nas trevas e receberam a salvação, mas depois voltaram para o mundo. Há muitas pessoas que vivem assim. Satanás coloca vários tipos de pensamento dentro de vocês. Aquele coração tão simples e puro que Jesus Cristo colocou, não deixe que Satanás roube. Satanás coloca o coração arrogante de que eu estou correto. Todos esses corações, jogue fora. Eu sou uma pessoa tola e insensata. Quando eu me torno nessa pessoa que preciso da graça de Jesus, meu coração pode se preencher de Jesus. Então, se meu coração se preencher de Jesus, qualquer preocupação, qualquer medo que eu tiver, se eu tiver preenchido de Jesus Cristo, já não é mais seu problema, mas se torna problema de Jesus Cristo. Durante esses 10 dias que se passaram, teve momentos que eu tive fé, momento que não tive fé, não desses 10 dias, mas desses tempos até agora. Teve momentos que eu fiquei perto de Deus e longe de Deus, mas Deus estava perto de mim. E cada vez que eu estava perto de Deus, cada vez que eu tinha dificuldade, Ele resolveu o meu problema. Quando meu estômago estava ruim, quando meu coração estava ruim, quando meu ouvido estava ruim. Eu agradeço muito porque Ele me conduziu. Eu fui para a Colômbia e mesmo na Colômbia, eu pensei, nossa, se eu tiver que morrer, eu posso morrer. Nada vai se tornar problema. Eu fui e Deus me ajudou. Eu vi, eu experimentei isso. Eu louvo, eu glorifico a Deus. Amados irmãos, o apóstolo Paulo falou, eu tenho medo que vocês partam de Deus e se corrompam. Deus já lhes deu o evangelho, que vocês tenham o coração de servir a igreja, mas Satanás destrói tudo isso. Antigamente, quando a gente estava pregando em Taegu, mais de 200 pessoas queriam dar sua vida pelo evangelho. Mas Satanás, com vários métodos, destruiu esse coração dentro deles e fez com que eles vivessem no mundo. E se encontrando com eles, não tem nenhum vestígio do evangelho. Eles abandonaram completamente o evangelho. Satanás agora também está arrastando o coração de muitas pessoas para o mundo. Ele está utilizando muitos métodos para arrastar as pessoas para o mundo. Mas, pessoal, escutando a voz do Senhor, diante da palavra de Deus, escutem a palavra de Deus. Joguem fora essa maldade do seu coração. Realmente eu sou mau e sujo, mas se eu receber graça de Deus, Deus estará dentro de vocês. A noite inteira ele tentou pescar, não pegou nenhum peixe. Mas quando ele escutou a palavra de Jesus, ele pegou muitos peixes. Dentro da nossa vida a gente pode experimentar várias vezes isso. Essa vez, eu falei do testemunho do Isunje, do irmão Haninyon. Eu escutei o testemunho do irmão Kim Jinan. Que trevas eles tinham. Como ele foi que eles, depois que eles... nesse acampamento mundial, escutando o testemunho deles, eu fiquei tão agradecido. O irmão Isunje, ele está pregando o evangelho no Chile. E como Deus o ajudou, eu fiquei muito grato. Amados irmãos, no meio de nós, há muitos irmãos que estão junto com Jesus Cristo.
Quando essas pessoas estão com Jesus Cristo, seus pecados já não são mais seus, mas são de Cristo. E elas podem sorrir. Mas as pessoas que seguem seu pensamento ficam contra o Evangelho, ficam contra Deus. Tem pessoas que que desprezam o Evangelho. Eles receberam a salvação, mas falam coisas diferentes de Pedro. E se tornam pessoas que desprezam a Deus. Amados irmãos, hoje de manhã, nesse culto, no culto da noite, nos cultos de oração, quando vocês lerem a Bíblia e orarem, que vocês possam ter esse momento de como Pedro teve, de escutar a palavra no barco. Aquela mulher surpreendida em adultério também, ela ia morrer, mas ela foi levada para diante de Jesus. E ela estava com a morte no coração, mas ela se encontrando com Jesus, o coração de Jesus entrou dentro dela, e Jesus transformou a vida dela e transformou ela. Então, até agora, não é que vocês vão viver dessa ou daquela forma, mas que vocês vivam a vida pelo nome de Jesus, que Jesus apareça na sua vida e que vocês possam ter uma paz que esse mundo não lhes dá. Que vocês possam viver tendo esperança naquele na nossa pátria. O Pedro falou. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, a nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. O coração de Pedro, até pouco tempo atrás, não tinha palavra, só tinha pensamento. Mas agora, enchendo o coração de palavra, agora já não é mais o pensamento que o conduz, mas é a palavra de Deus que o conduz. Pessoal, se vocês têm negócios, se você tem seu trabalho, se vocês dirigem, a cada momento a palavra de Deus conduz a nossa vida. E que vocês possam ter essa vida de receber condução da palavra de Deus. O que Pedro falou pescando? Afasta-te de mim, porque sou pecador. Ele fez, o Pedro descobriu o pecado que havia dentro dele. E Jesus falou, fez largar o barco e seguir a ele. Pessoal, viver com Jesus é uma coisa muito feliz. Não são todos que podem se tornar pastores. Não são todos que podem se tornar missionários. Mas, eu penso que todos vocês podem deixar suas redes. Existem 250 países. Existem 250 estudos bíblicos, mas há muitos estudos bíblicos ainda que muitos irmãos não estão fazendo. Que todos vocês possam seguir a palavra de Deus. E a palavra que vocês escutam no domingo, na quarta, que essas palavras se tornem centro da sua vida. E vocês falem sobre essa palavra para outra pessoa. Enquanto vocês falarem da palavra, seu coração vai se preencher da palavra. E se você se tornar essa pessoa que está cheia da palavra, é muito diferente da pessoa que não tem palavra. Se você estiver com palavra, o medo, a preocupação, todas essas coisas você expulsa do seu coração. E a paz, a felicidade, a alegria que não existe nesse mundo, ele vai te preencher com a dele. As pessoas podem sorrir. Mas, pelo contrário, tem pessoas que têm muito dinheiro, mas estão no meio da preocupação, do medo, da angústia. A sabedoria que vem através do Senhor. Deus quer nos conduzir para esse tipo de vida. Quando eu penso nisso, eu fico muito agradecido. O Pedro, ele já não é mais uma pessoa que lança as redes no Mar da Galileia, mas ele estava indo para o caminho de ser um pescador de homens. Jesus Cristo falou, não temas, doravante serás pescador de homens. Ou seja, seguir a Jesus Cristo é o seminário, né? Mas no final ele teimou. Jesus falou, você vai me negar? Não, não vou te negar. Ainda tinha a teimosia dele. Ele largou uma vez, então, mas de novo saiu o pensamento dele. Isso é o ser humano.
Eu joguei fora o meu pensamento, mas vai surgir outro pensamento. E assim ele negou 3 vezes a Jesus Cristo. O meu pensamento está errado. Quão insensato foi acreditar em mim mesmo. Ele se desapontou consigo mesmo. Eu, discípulo, até parece. Eu neguei a Jesus 3 vezes. Eu tenho aqui pescar, eu vou para o mar da Galileia. Pedro novamente foi para o mar da Galileia e ali ele se encontrou novamente com Jesus. Ele não conseguiu pegar nenhum peixe. E quando ele, pela palavra de Jesus, lançou as redes, novamente pegou muitos peixes. E naquele tempo ele se lembrou novamente de Jesus e ele recebeu aquele coração. Tu me amas? Jesus perguntou. Senhor, tu sabes. Desde aquele dia até agora, ele é um seminarista. Mas se tornou um poderoso servo de Deus. Ele pregou e 3.000 pessoas, 5.000 pessoas receberam salvação. Muitos trabalhos de Deus aconteceram através dele. Nós, mesmo não, as pessoas, 3.000, 5.000 pessoas não podendo receber a salvação através de nós. Mas nós podemos ganhar a felicidade que ele ganhou. A mulher, quando fica grávida, ela fica cansada, difícil, mas ela tem dor do parto, mas depois que ela nasce o filho, ela tem felicidade. Assim também, viver pelo evangelho é difícil, mas quando uma pessoa recebe salvação, a gente fica muito feliz e o Espírito Santo preenche todo o nosso coração. Quando o Espírito Santo vive dentro de nós, 1.000, 10.000 coisas se tornam de Deus. E a gente pode assim receber a felicidade de Deus. Pessoal, se encontrem com Jesus. Escutem a palavra no domingo com franqueza. Que vocês expulsem as trevas do seu coração. Que a palavra de Deus esteja no seu coração. Assim como Pedro estava no barco escutando a palavra de Jesus. E Jesus depois pôde entrar na vida de Pedro. E que vocês possam ter esse tipo de vida tranquila e feliz. Até aqui.